Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos dando sequência a esta formação que é tão importante, que é tão necessária para os dias de hoje, de acordo com aquilo que o mundo moderno tem vivido. Falávamos então um pouco sobre esse processo que envolve, às vezes, doenças que são orgânicas, precisam ser tratadas com medicamentos, às vezes transtornos que simplesmente estão na origem da alma, por isso são somáticos, psicossomáticos, e às vezes também transtornos que estão diretamente ligados à vida espiritual. E quando eu digo vida espiritual, vamos olhar um pouquinho para aquilo que se refere à consciência, aquilo que é o mais profundo do ser humano, aquele lugar onde Deus habita, onde Deus de fato revela a sua voz suave, onde quando mergulhamos, escutamos Ele pronunciar o nosso nome. Ali, o vivente, aquele que vive, que venceu a morte, o Alfa e o Ômega, pronuncia a sua voz através da graça do Espírito Santo. Falávamos sobre esses tipos de transtornos e esse tipo de busca desenfreada para preencher o vazio, para preencher essa insatisfação que a vida traz. E justamente essa busca desenfreada, essa busca desmedida, é que vai acabando em deteriorar a pessoa, adoecer a pessoa, e aquilo que era de início meramente um desequilíbrio, acaba gerando um tipo de transtorno. Então hoje nós temos uma sociedade que é completamente doente. Não é difícil nós enxergarmos isso. Basta nós olharmos um pouquinho os nossos noticiários e nós vermos a que ponto nós estamos chegando. Um ponto onde a mãe mata o seu filho, aonde o filho mata o seu pai, a sua mãe, aonde irmãos se matam, aonde por nada, por uma discussão às vezes boba, por um desentendimento tão superficial, uma vida é tirada. Uma sociedade que busca a aprovação de leis absurdas, como por exemplo, esses dias atrás eu lia uma lei que está tramitando num determinado estado na América do Norte, aonde, se for aprovada, a mãe pode abortar o seu filho até 29 dias depois do nascimento. Então, como não falar que a nossa sociedade está doente? Como não falar que a nossa sociedade está apodrecendo? E está apodrecendo porque ela está rejeitando o único necessário, que é Deus. E rejeitando Deus, ela vai se apoiando e se apegando a um monte de tralhas, a prazeres imediatos, não é? Então não está bom, eu vou lá e vou usar aquela droga, eu vou me empanturrar daquela substância para me dar uma anestesiada, eu vou no bar e eu vou encher a cara. Não é? Eu vou então mergulhar em coisas de pornografia, em coisas de adultério, enfim. Há tantas coisas pesadas que se hoje com tanta facilidade se consegue através da internet, às vezes coisas ainda terríveis, muito pior do que essa internet que nós geralmente conhecemos, mas uma camada mais profunda da internet chamada Deep Web, que tem coisas horríveis, 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 horríveis. Esses dias atrás eu escutava uma entrevista da secretária nacional da família no governo federal e ela dizia que determinados materiais chegam nas mãos dela, que foram extraídos da Deep Web, e às vezes ela fica semanas sem conseguir dormir por ter visto aquele material. Crianças, imagens de crianças
que são violentadas pelos seus pais e essas imagens são vendidas como pornografia infantil e são filmadas pelos próprios pais. Então, aqui um exemplo de tantas outras coisas que acontecem que a gente nem imagina, de coisas que têm acontecido por aí. Então não dá para dizer o contrário, que a nossa sociedade está evoluindo, que a nossa sociedade está melhorando, não. A nossa sociedade é uma sociedade que, infelizmente, ela está apodrecendo. E se não rapidamente tiver uma reversão, é imprevisível o estrago que pode acontecer. Talvez irremediável. Então, justamente porque a sociedade vai se afundando, é lógico que ela vai adoecendo. Bom, disso nós podemos intuir que por detrás de um transtorno pode existir, então, um grave problema moral que adoeceu aquela pessoa. E quando eu digo um grave problema moral, eu tenho que abrir um pouco os horizontes, e aí entra toda a questão da fé e da moral cristã, porque nós vamos encontrar geralmente, por detrás desse problema moral, a grande possibilidade de um pecado grave. Não é? Então, o que seria o pecado grave? O pecado grave é a ruptura com Deus de forma brusca, naquilo que geralmente se refere aos 10 mandamentos. Não é? Então, uma pessoa que peca contra a castidade, se dando à pornografia, não só a prática, mas assistindo aos vídeos, né, indo muitas vezes para as questões de fantasias, de masturbação e tantas outras coisas, a pessoa vai entrando num apartamento da graça de Deus. Lógico, isso quando a pessoa não é vítima. Existem alguns casos que a pessoa é vítima e que a pessoa ela trava naquela situação. Então, quando ela é vítima, vamos abrir aí possibilidades. Estou falando de forma bem genérica, não é? Porque nós teríamos que aprofundar esses pontos mais e mais, porque são pontos muito delicados. Não dá para você simplesmente enquadrar todos na mesma condição, na mesma situação. Então, geralmente, quando a pessoa sofreu abuso sexual, quando a pessoa sofreu atos de violência doméstica, quando a pessoa sofreu abuso psicológico, uma espécie de lavagem cerebral, né? Então, quando a pessoa ela não é completamente livre, ela está condicionada a determinadas situações, mas isso é muito raro, não a pessoa ser abusada ou sofrer violência ou independente do abuso, né? Seja abuso sexual ou psicológico, mas que aquilo tenha um impacto a ponto de determinar as atitudes da pessoa, porque se aquilo determina as atitudes da pessoa, então a pessoa ela já está doente. Não é porque ela sofreu o abuso ou a violência é que ela vai adoecer. Há uma outra forma de reagir a tudo isso. Mas se a pessoa não tem amparo, se a pessoa não tem estrutura, de fato a sua estrutura pode vir a ruir, né? E a pessoa então ela adoece, então ela não é livre. E não sendo livre, muitas vezes não vai ser um pecado grave que ela vai estar cometendo, embora o ato seja grave, né? Mas como ela não escolheu aquilo livremente, como ela não foi livre na sua reflexão, ela foi simplesmente uma mera repetidora daquilo que aconteceu com ela, não houve liberdade, não foi algo pensado, não foi algo engenhosamente calculado para que acontecesse daquela forma. Né? Por quê? Porque a pessoa está doente, ela não consegue pensar, ela não consegue refletir. Então daí o ato é grave, né? Mas nem sempre é considerado pecado grave. Porém, sendo pecado grave, que é a maioria dos casos, né, vai haver na pessoa a ausência da graça santificante. E havendo a ausência da graça santificante, aí nós podemos então considerar que existe portas abertas para a ação do maligno. Não é?
o mal se mostra, o mal mostra as suas garras, porque uma vez que a palavra de Deus nos ensina, lá na primeira carta de São João, dizendo onde há luz não pode haver trevas, nós também podemos dizer o contrário, onde há trevas não pode haver luz. E se há a ausência da graça santificante, então há trevas, e a pessoa está envolta nessas trevas. E ela vai precisar de muita ajuda para conseguir se livrar da ação do mal. Logo, no próximo áudio, nós vamos então a começar a nos aprofundar sobre essas questões da ação maligna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.